Invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária, realizada nesse dia 6 de abril de 2015. Cumprimento a todos os 9 vereadores, os funcionários dessa casa, os visitantes que nos honram com suas presenças e aos internautas. Convido a todos para de pé ouvir e cantar o hino nacional. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito, a própria morte. A pátria amada, salve, salve, Brasil, um som imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sempre o famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas que o Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, que os risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sempre has estrelado. Bendigamente louro nesta flora, mas no futuro e glória no passado. Consegues a justiça da morte, verás que o brilho deu na forte a luta. Ninguém agora a própria morte será morar. Entre o Brasil és a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Nesse momento, convido e concedo o uso da palavra aos pastores Rudolf Habit e Givanildo Vitali para o momento de oração. Boa tarde por minha parte. Eu me alegro muito em poder apresentar novamente o nosso querido pastor Givanildo. Faz tempo que ele não estava conosco, eu visitei esses dias e ele se prontificou de voltar e eu me alegro por isso. Seja bem-vindo. Como nós estamos chegando da Páscoa, eu estou querendo falar umas palavras sobre a ressurreição de Jesus. Lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versos 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removido a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer.
De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditavam nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amados, Páscoa para nós é uma coisa bem conhecida. Eu coloquei aqui como tema o enigma da Páscoa. Nós conhecemos a frase, últimas palavras pesam. Mas também existe uma outra frase, primeiras palavras alegram. Nasce uma criança, o pai fica alegre ao receber a notícia que o filho, a filha nasceu, o peso, a medida e assim por diante. E aqui no nosso texto nós observamos que a notícia da ressurreição de Jesus nem foi tão alegre para todos, ou bastante, ao menos de entrada. Lemos no verso 11, tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam. Amados, até hoje é assim que muitos não se alegram ou não podem se alegrar na ressurreição de Jesus Cristo. Dias incríveis haviam passado. Imagino que foram dias praticamente quase insuportáveis. Ninguém queria falar da Quinta-feira Santa, na qual Jesus foi preso. Talvez ainda lembraram com saudade a última ceia. Então veio a Sexta-feira Santa, a crucificação e a morte de Jesus. E daí o sábado, que ninguém queria lembrar essa triste lembrança da morte do amado Jesus. Tudo foi demais. A crueldade que passaram quando prenderam, quando foi crucificado, morto, batido, cuspido, zombado e por último crucificado. O que aumentou a dor foi que ele foi crucificado no meio de mais 2 outros crucificados, e aquele que estava no meio da cruz sempre era o mais perigoso. Mas nada daquilo que estava acontecendo supriu, ou quer dizer, superou a palavra que Jesus usou por último na cruz: está consumado. O que estava consumado? A vitória sobre a morte, sobre o pecado. De repente existe uma salvação que ninguém imaginava. E agora, então, de repente, vem um novo dia. No sábado, ninguém podia trabalhar, segundo a lei judaica, mas as mulheres prepararam, já antes, ainda sexta-feira à noite, um bálsamo, algumas especiarias para realmente manter ele mais tempo consigo. E agora veio o primeiro dia da semana. A Bíblia diz, então veio o primeiro dia da semana, que mais tarde, aqui não diz a Bíblia, que nós conhecemos como o dia de domingo. Bem cedo as mulheres foram ao túmulo. Nós lemos os nomes, eu não quero repeti-los. Podemos aprender 2 coisas delas: sua fidelidade e a sua coragem. Eram tão fiéis a Jesus que agora, mesmo morto, ainda estão ali firmes, querendo o servir. Não o podem esquecer. Foram elas que por último tempo cuidavam dele, do seu sustento também. Elas amavam muito a Jesus. E agora elas estão aqui no caminho para
Gólgota. De repente, o grande susto. O verso 2 nos diz, a pedra estava removida. O verso 3, mas quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. E o quarto, ficaram perplexos. Como pode? Que ficaram assustados e perplexos, porque eles sabiam que Jesus tinha falado que no terceiro dia iria ressuscitar. Mas nós sabemos que nós somos esquecidos, também elas foram, e ninguém se deu conta que Jesus poderia ressuscitar, porque é algo que nunca tinha acontecido até agora. E agora surpresa, que transformou essa perplexidade. O evangelista Mateus nos descreve, eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e sentou sobre ela. O que mais as deixou admirados que o corpo não estava presente. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol se colocaram ao lado dela, nós sabemos que eram anjos. Assustados, elas agem, elas abaixam as cabeças, não têm coragem de olhar para cima. De repente, a pergunta dos anjos, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Os anjos disseram, aquele que vive. Segundo elas, Jesus está morto. Segundo os anjos, Jesus está vivo. Então ele ressuscitou. Mas como vivo se ele recém morreu? Isto deve ter passado na mente delas. E, amados, o agir das mulheres reforça a ideia que nós temos dificuldades para crer na ressurreição. E por quê? Porque os homens têm dificuldades em crer, eles querem ver. E nós temos aqui uma outra grande realidade que nós queremos ver. Elas procuravam Jesus onde ele não estava para achar, ou procuraram Jesus no lugar errado. Este é o problema, quando procuramos Jesus, talvez no lugar onde Jesus não está. Ele não está aqui, mas onde está? Ressuscitou. Essa resposta, essa mensagem da Páscoa. E essa mensagem que nós dois queremos deixar para vocês, Jesus ressuscitou. Ele vive. Também podemos procurar Jesus no lugar errado, mas ele está vivo, ele não está mais no túmulo. Nós podemos saber que ele realmente está entre nós. Os anjos disseram, lembrem-se que ele falou essas palavras enquanto que ele estava aqui na terra. Então se lembraram. Agora sabem, Jesus vive. Agora lembram, Jesus ressuscitou. E é interessante, uma das vezes, quando ele estava aqui na terra, ele usou a frase, eu vivo e vós também vivereis. Com outras palavras, eu ressuscito do túmulo e vocês também hão de ressuscitar. A morte não é a última passagem. Última coisa, a morte é apenas uma passagem para aquilo que há de vir. E amados, Jesus está vivo, essa mensagem. E nós queremos passar adiante também para vocês e para nós todos aqui. Jesus vive. Jesus está ali. Salve. Elas aproximaram-se dele quando de repente ele estava à presença deles. E o pegaram os pés. Amados, nós não queremos esquecer, Jesus vive. Ele está em nosso meio. E para finalizar, eu lembro na igreja primitiva, os cristãos se cumprimentavam e saudavam com a frase, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o segundo respondia, ele de verdade ressuscitou. E quando nós íamos na escola, nós tínhamos aula com freiras, essas catequistas, nós sempre cumprimentávamos essas mulheres, essas irmãs, essas freiras com a frase, Jesus ressuscitou. E recebíamos a resposta de verdade, ou realmente ele ressuscitou. E nós queremos voltar a dizer, Jesus vive. Jesus está vivo. E que essa mensagem nos possa nortear também, a partir dessa Páscoa. Esse é o meu desejo. E que esse Cristo realmente se torne o nosso Senhor vivo para toda a eternidade. É o meu desejo. Amém. Nós oramos ainda, tem um pedido de oração, eu peço ao pastor Giva orar conosco, sim?
Gostaria de pedir uma bênção para a minha nora Gisele, que se encontra afastada do trabalho com uma depressão profunda, para que Deus me desse uma força para que ela saísse da depressão. Obrigado. E eu para o meu tio Eugênio dos Santos. Então, boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus Cristo possa viver em nossos corações. Eu quero dizer que Jesus, quando ressuscitou, Ele disse que Ele é o Pai, e enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria junto conosco. E todas as vezes que tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente em espírito e em verdade. E eu creio na presença do Espírito Santo em nosso meio quando nós oramos. E quando nós oramos a Deus, mesmo eu crendo ou não, Ele ressuscitou. Eu crendo ou não, Deus continua sendo Deus. E neste momento eu gostaria de colocar então, em nome de Jesus Cristo, esse pedido de oração para que Deus possa não somente abençoar essas pessoas que necessitam, mas todos nós, a minha e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, é para salvar, levar na cruz nossas dores e enfermidades e abençoar as nossas famílias. Amém? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti cada família que está sendo representada aqui neste final de tarde. Eu coloco diante de Ti esses 2 pedidos de oração para essa jovem que está com depressão, esse senhor que está enfermo, que o Senhor possa visitar essa pessoa, fazer com que ela seja restaurada, a saúde física, espiritual, emocional, e que não só eles, mas que cada vereador que se encontra aqui, que está representando, Senhor, cada pessoa aqui do município com legalidade, que são representantes do povo, que eles venham ser abençoados em nome de Jesus Cristo. Abençoando, Senhor, dando a eles sabedoria, discernimento, e que eles possam cumprir o seu dever. Paizinho querido, nós colocamos diante de Ti, para que a Tua bênção, ela seja real e completa sobre a vida de cada um. Amém e amém, Jesus. Obrigado aos pastores Rodolfo Havit e Giovanildo Vitali. Prosseguindo com os trabalhos, conforme cópia da ata da sessão ordinária anterior, entregue a cada um dos senhores vereadores, coloco a mesma em discussão. A ata está em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Ato seguinte, peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Quero saudar o senhor presidente, saudar os senhores vereadores, funcionários da casa, nosso assessor jurídico, Dr. Vitor, público aqui presente e internautas que nos acompanham de suas casas. Do gabinete do prefeito municipal, ofício número 125/2015, 2 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Sávio Batiste, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, com os cumprimentos de praxe, vimos a vossa presença encaminhar anexo em regime de urgência projeto de lei para apreciação desta Igreja Casa Legislativa, conforme a seguir relacionado. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3046/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal do Presidente Getúlio a firmar o protocolo de intercâmbio gemelágio com o município de Levico, Terme, Trento, Itália, e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e apreço, atenciosamente, e os Francisco Stenzac, prefeito municipal. Do gabinete do prefeito, ofício número 126/2015, 2 de abril de 2015, excelentíssimo senhor Sávio Batiste, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com os cumprimentos de praxe, vimos a vossa presença encaminhar anexo projeto de lei para apreciação desta Igreja Casa Legislativa, conforme a seguir relacionado. Concede auxílio financeiro às associações de estudantes de Presidente Getúlio, que menciona, e dá outras providências.
Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Nilson Francisco Stenzac, prefeito municipal. Do gabinete do prefeito, ofício 127 de 2015, 2 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Sávio Battisti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com os cumprimentos de praxe, vimos a vossa presença encaminhar em anexo o projeto de lei para apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, conforme a seguir relacionado. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Nilson Francisco Stenzac, prefeito municipal. UVESC, Florianópolis, 17 de março de 2015, ofício número 0132/2015. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos e entendendo o que determina o Estatuto Social da nossa entidade, estamos remetendo nesta data a Vossa Excelência a prestação de contas do exercício 2014 desta entidade, para o vosso conhecimento e análise, bem como aos demais vereadores desta nobre Câmara de Vereadores. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ofício 005/2015, presidente Getúlio, 27 de março de 2015. Vimos o senhor vereador Sávio Battisti, presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio. Prezado senhor, inicialmente externamos nosso apreço pelo senhor e pelos vereadores que tão bem representam o nosso município getulense. Muito nos alegra receber uma mensagem de reconhecimento desse respeitado egrégio, além de nos motivar, faz aumentar nossa responsabilidade e compromisso com as pessoas que diariamente utilizam o nosso serviço. Destacamos a importância das palavras proferidas pelo vereador Marcos Filagrana na sessão da Câmara de Vereadores na semana passada. Acreditamos que essas iniciativas direcionam nossos representantes legislativos a uma esfera que contemple a inclusão social. Por fim, convidamos os senhores para aderirem à campanha do Dia Mundial da Conscientização pelo Autismo. No dia 2 de abril de 2015, a adesão à campanha acontece através de duas ações simples: vestir-se de azul e postar a foto na Pelo Autismo Eu Visto Azul. Para conhecimento dos senhores, transtorno do espectro autista é uma síndrome que afeta o desenvolvimento em 3 importantes áreas: comunicação, socialização e comportamento. Atualmente, estima-se que no Brasil 2 milhões de brasileiros possuem autismo e no mundo 70 milhões de pessoas. Agradecemos a atenção dispensada com nossa instituição e convidamos os nobres vereadores a nos visitarem em uma breve oportunidade. Atenciosamente, Cosmo Dalpiaz, presidente da PAI, Alexandre Surrara, diretor. Presidente Getúlio, 31 de março de 2015, ofício circular 001/2015. Prezados senhores vereadores do município de Presidente Getúlio, com os cordiais cumprimentos, vimos, por meio desses, convidar Vossa Senhoria para participar da reunião mensal do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo do município de Presidente Getúlio, a realizar-se no dia 8 de abril de 2015, às 14h30, na Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Sala das Comissões. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e apreço.
Atenciosamente, Diógenes Psigoda, presidente. Comunicado 105.286/2015, 25 de março de 2015. Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Valor, data de emissão 18/3/2015, valor R$ 54.889,62. Novamente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, 6/3/2015, R$ 828. Na mesma data, R$ 12.220, R$ 60, R$ 4.250 e R$ 5.090. Novamente, comunicado 099.478/2015, 19 de março de 2015. Destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Data de emissão 6/3/2015, R$ 72.600. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Passando a pauta do grande expediente e para o conhecimento do plenário, peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 004 de 2015 do vereador Liberto Zima para posterior encaminhamento e conforme o solicitado. Presidente Getúlio, 31 de março de 2015. Indicação número 004/2015. O vereador, ao final firmado, Liberto Zima, com assento nesta Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, no uso de suas atribuições regimentais, respeitosamente, a presença da mesa diretora dessa casa para apresentar a indicação abaixo, que requer essa seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Presidente Getúlio. Indicação. Requer que sejam instaladas caixas coletoras de lixo coletivas com tampas a serem construídas em material resistente, fibra ou similar, nas áreas periféricas da cidade e no interior do município, substituindo inclusive as caixas de madeiras atualmente existentes, tendo em vista que as atualmente usadas são totalmente impróprias e não conseguem proporcionar a segurança higiênica necessária, em razão de se espalhar lixo ao seu redor. O meio ambiente é agredido, mau cheiro, contaminações e etc., além de causar péssima impressão. Passando à pauta da ordem do dia, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 017 de 2015 do Poder Executivo, para logo após ser encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de pareceres. Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 017/2015. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais e da outras providências. O Prefeito Municipal do Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais com fundamento no artigo 37, 10º da Constituição Federal, no percentual de 7,68%, a ser aplicado sobre os vencimentos dos servidores ativos ocupantes de cargos de provimento efetivo em comissão, contratações temporárias
e sobre os proventos dos servidores inativos e pensionistas, a partir de 1º de maio de 2015, de acordo com a variação do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, correspondente ao período de março de 2014 a fevereiro de 2015. Artigo 2º. Fica igualmente concedida a revisão geral dos subsídios para os cargos eletivos do prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores, presidente da Câmara Municipal e para os secretários municipais. Parágrafo único. A revisão de que se trata o artigo 1º tem como base a remuneração do mês de abril de 2015 e fica estendido às bolsas dos estagiários e à remuneração dos integrantes titulares do Conselho Tutelar. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para produzir efeitos a partir de 1º de maio de 2015. Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, 2 de abril de 2015, Nilson Francisco Estanja, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 015/2015 do Poder Executivo, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Do Gabinete do Prefeito Municipal, projeto de lei número 015/2015, altera o artigo 3º da Lei Municipal número 3046/2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Presidente Getúlio a firmar um protocolo de intercâmbio gemelágio com o município de Levico Terme, Trento, Itália, e da outras providências. O prefeito municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 3046, de 24 de março de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Ficam autorizados o prefeito municipal, o secretário de Educação, Cultura e Desporto e assessor de legislação a ficarem afastados em missão oficial pelo período entre 18 de abril a 6 de maio de 2015. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal do Presidente Getúlio, 2 de abril de 2015. Nilson Francisco Estanja, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 015/2015 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei número 015/2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifeste. O projeto de lei número 015/2015 está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 016/2015 do Poder Executivo, para logo após ser submetida à discussão e única votação. Do Gabinete do Prefeito Municipal, projeto de lei 016/2015, concede auxílio financeiro às associações de estudantes de Presidente Getúlio, que menciona, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro na importância total de R$ 109.975 à Associação de Estudantes de Presidente Getúlio, abaixo relacionadas em 6 parcelas que, somadas, alcançam os respectivos valores. Nome da associação: Associação de Estudantes Universitários, Uniaselv, FURB e Senai, R$ 25.000. Associação Getuliense de Estudantes Universitários, AGU, Uniaselv, R$ 18.190.
Associação de Estudantes de Presidente Getúlio, Unidade, Uniaselv, Senac, R$ 33.395. Associação Getulense de Estudantes, AGE, FURB, Matutino, R$ 13.800. Associação dos Estudantes do Ensino Técnico Universitário, UDESC, R$ 14.000. Associação dos Estudantes da UDESC, R$ 5.590. Total, R$ 109.975. Artigo 2º. Para a Associação dos Estudantes Universitários, Uniaselv, FURB, Senai, será repassado a importância de R$ 4.166,67 nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano, totalizando o valor de R$ 25.000. Artigo 3º. Com a Associação Getulense dos Estudantes Universitários, AGU Uniaselv, será repassada a importância de R$ 3.031,67 nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano, totalizando o valor de R$ 18.190. Artigo 4º. Para a Associação dos Estudantes de Presidente Getúlio, Unidade, Uniaselv, Senai, Infec, será repassado a importância de R$ 5.565,84 nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano, totalizando o valor de R$ 33.395. Artigo 5º. Para a Associação Getulense de Estudantes, AGE, FURB, Matutino, será repassado a importância de R$ 2.300 nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano, totalizando o valor de R$ 13.800. Artigo 6º. Para a Associação dos Estudantes do Ensino Técnico Universitário, UDESC, INFEC, será repassado a importância de R$ 2.333,33 nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano, totalizando o valor de R$ 14.000. Artigo 7º. Para a Associação dos Estudantes da UDESC, INFEC, será repassado a importância de R$ 931,66 nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano, totalizando o valor de R$ 5.590. Artigo 8º. As associações de estudantes de Presidente Getúlio, identificadas no artigo 1º da presente lei, terão um prazo de 60 dias após o recebimento de cada parcela para a prestação de contas, sendo condicionado a prestação de contas anterior para receber o auxílio subsequente. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária. Órgão 05001, Secretaria de Educação, Desporto e Cultura. Total, R$ 109.975. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de agosto do corrente ano. Gabinete do Prefeito Municipal do Presidente Getúlio, em 2 de abril de 2015. Nilson Francisco Stanzak, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 016/2015 está em discussão. Com a palavra, o líder de governo, vereador Luiz Carlos Vila. Senhor presidente Sábio Batista, presidente, demais vereadores, nobres funcionários dessa casa e distinta plateia que nos dão a honra com sua presença. Eu só fiquei assim, questionaria o artigo 10º aqui, porque um efeito não pode ser retroativo a uma data vindoura, né? Eu só fico assim meio, essa redação ali, ela não está muito legal. Como é que né? Só que porque a lei... teria, ela...
seria retroativo a fevereiro. Não, sim, com certeza. Né? Não é de redação de origem. Não, tudo bem. Só para nós não aprovar alguma coisa com a redação e depois que eventualmente dê. Seria isso. Obrigado, vereador Luiz. Com a palavra o vereador Ernesto Avancini. Eu quero aproveitar para agradecer ao prefeito por essa atitude, né? Que parece pouco, mas para quem está estudando é bastante, né? Faz muita diferença. Eles estão esperando, o prefeito fez o máximo que podia, foi, né, para poder ajudar eles, com o interesse de que eles, né, estudem, e a gente sabe a diferença que vai fazer para eles. Então é uma vitória dos estudantes e uma vitória do prefeito também. Parabéns para o nosso prefeito, né, por ter dado esse auxílio para esse pessoal. Quero agradecer em meu nome e em nome de toda a Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador Ernesto. Ainda em discussão? Não havendo discussão, o projeto de lei número 016 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei número 016 está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 018 de 2015 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Avelino Pereira, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor vereador Sávio Batiste, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Getúlio. Proposição, projeto de lei. O vereador infraassinado, com base na Lei Orgânica do Município, artigo 49, e nos termos do regimento interno, requer a Vossa Excelência que receba e submeta às comissões permanentes e ao plenário desta Casa o presente projeto de lei, conforme segue. Projeto de lei número 018/2015, denomina Ponte de Concreto. O prefeito municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Ponte Bruno Hoppe, a ponte de concreto construída sobre o Ribeirão do Ferro, situada na estrada pública que dá acesso à margem direita do Ribeirão do Ferro, ao lado da propriedade do senhor Geraldo Becker, neste município de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala da sessão da Câmara de Vereadores, em 6 de abril de 2015, vereador Avelino Pereira. O projeto de lei número 018 está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Avelino Pereira. Obrigado, presidente. Cumprimentar os novos vereadores. Gostaria de pedir aos colegas vereadores que aprovassem o projeto, porque, na verdade, era meu cunhado, falecido em 2007, o senhor Bruno Hoppe. Eu acho que todos os vereadores aqui presentes conheceram ele, né? Foi uma pessoa muito útil para a comunidade, sempre esteve presente, diretoria da igreja, no colégio Cecília Ax por diversas vezes. Então é um ansejo dos filhos dele para que fosse o nome da ponte do pai deles. Então eu gostaria de pedir a vocês que aprovassem o projeto. Obrigado. Ainda em discussão o projeto de lei número 018. Não havendo discussão, mais discussão, o projeto de lei número 018 de 2015 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, caso contrário se manifestem. O projeto de lei número 018 de 2015 está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 019 de 2015 do Poder Legislativo de autoria do vereador Avelino Pereira, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor vereador Sávio Batiste,
digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Getúlio de Santa Catarina, proposição de projeto de lei. O vereador infraassinado com base na lei orgânica do município, artigo 49, e nos termos do regimento interno, requer a Vossa Excelência que receba e submeta às comissões permanentes e ao plenário desta Casa o presente projeto de lei, conforme projeto de lei número 019/2015, denomina ponte de concreto. O prefeito municipal do Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Ponte Fernando Ferrari, a ponte de concreto construída sobre o Rio dos Índios, situado na Estrada Geral de Ribeirão da Paca, dando acesso a esta localidade, ao lado da propriedade do senhor Luiz Ferrari, neste município de Presidente Getúlio. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara de Vereadores, 6 de abril de 2015. Vereador Avelino Pereira. Projeto de lei número 019/2015 está em discussão. Com a palavra, o vereador Avelino Pereira. Gostaria só de comunicar aos nove vereadores que é um projeto do vereador Leonir Efti, um pedido dele, mas como ele se encontra afastado por estar na secretaria, então ele pediu que se eu fizesse o projeto, eu nem sei, não recordo dessa pessoa aqui, com quem era também, mas então gostaria que os vereadores aprovassem. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Vila. Senhor presidente, eu só chamaria a atenção, tem um erro já corrigido, na cópia para nós, tá. Mas, senhor Avelino, vereador Avelino, na realidade o senhor Ferrari foi um dos baluartes lá de Mirador, né? Pai do Luiz Ferrari, como está dito na justificativa, que reside atualmente ainda naquela localidade, no lado da ponte, e considerando que foi escrito na justificativa, eu acredito que nada mais justo, né? Uma pessoa que residiu ali e certamente muitas vezes ajudou também o pessoal a atravessar quando a enchente levava a ponte embora. Então, eu quero representar o nosso secretário de obras aqui nesse momento e peço que seja aprovado porque realmente aquela pessoa mereceu. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Ainda em discussão o projeto de lei número 019. Não havendo mais discussão, o projeto de lei número 019/2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei número 019/2015 está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da moção de apelo número 003/2015 do vereador Moacir dos Santos, para logo após ser submetida à discussão e única votação. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor, vereador, senhor Sávio Batiste, presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio. Moção de apelo número 003/2015. Os vereadores da Câmara Municipal de Presidente Getúlio, Santa Catarina, infraassinados no uso de suas atribuições regimentais, requerem, após sua tramitação regimental, seja encaminhada cópia da presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, ao qual apelamos impetuosamente para que se manifeste publicamente pela não privatização do Hospital Estadual Dr. Valdemiro Colauti de Ibirama, Santa Catarina, em respeito ao apelo de nossos cidadãos e cidadãs que se sentem inseguros quanto ao futuro administrativo deste importante hospital para a região. Justificativa. Nosso embasamento pela justificativa é o disposto no artigo 153 da Constituição do Estado, que diz, artigo 153, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem
a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sala da Sessão da Câmara, em 6 de abril de 2015. Moacir dos Santos, vereador proponente, acompanham os senhores vereadores. Sávio Batiste, presidente da Câmara, Ernesto Avancini, Avelino Pereira, Luiz Carlos Villam, Liberto Zimand, Antônio de Oliveira, Haroldo Schinck e Marcos Filagrana. A moção de apelo número 003/2015 está em discussão. Com a palavra, o vereador Moacir dos Santos. Com a palavra, então, o vereador líder do governo, Luiz Carlos Villam. Senhor presidente, demais vereadores, na realidade consta o nosso nome lá como apoiador, entre aspas, porque aqui em Presidente Getúlio nós não temos um hospital estadual. No entanto, a saúde aqui é prestado por um hospital particular, que é das Congregação das Irmãs Franciscanas, que atende pelo SUS. Então eu não sei por que essa palavra privatização nessa moção, porque na realidade ele vai passar para a FUSAV, né, que administraria esse hospital e ativaria a UTI que está há tantos anos ali desativada. Eu já fui atendido várias vezes pelo SUS no Hospital de Rio do Sul. Eu não sei se essa moção é oportuna, porque nós estamos pedindo para que um hospital continue a estar lá construído, mas sem o atendimento. E outra coisa, me chegou aos ouvidos de que na folha de pagamento do hospital Dr. Vladimiro Colautti constam 64 médicos, que eu gostaria de saber se realmente onde é que está esses médicos todos, porque eu acho que nem caberia tanto médico lá dentro. Eventualmente eles podem ter está atendendo diversos horários, mas antes de aprovar uma moção nesse teor, nós teríamos que ter um conhecimento exato de quantos funcionários tem que estão recebendo nesse hospital, quantos médicos e quantas pessoas atendem. Na realidade, eles atendem. Eu concordo, vereador Moacir, que a gente tenha que lutar para que a saúde em nossa região melhore cada vez mais. Só que, antes de a gente mandar essa moção ao governador, nós deveríamos estar embasados em dados de como é que está a real situação, quanto já foi investido na UTI e por que ela não foi ativada até no momento. Mas, se eventualmente nós tivermos esses dados em mãos, de nada, nós até iríamos numa comitiva visitar o governador e pedir para que realmente a saúde fosse olhada com mais carinho em nossa região. Muito obrigado. Eu concordo. Ainda em discussão. Com a palavra o vereador Liberto Zimand. Desculpe, eu já me antecipei. Realmente, em termos, eu concordo com o vereador Luiz Carlos. Agora, tem um detalhe. Eu falei com o enfermeiro do hospital, Vladimiro Colautti, ele me deu muitas informações sérias. Na verdade, médicos hoje nesse hospital, eles estão em 12 médicos. 12. E não em 200 e poucos, como você... 104. Não. É mentira. São 12 médicos, porque parece-me que tem 4 a 5 cirurgiões. Tá? E os outros nomes dos médicos ele comentou, só que eu não anotei. E, no total, os funcionários, parece-me que são 160 a 180 funcionários, no total. Tá? Agora, se é referente a não privatização do hospital, eu concordo plenamente. Só que eu também acho que nós temos que pegar mais dados, né, para essa moção. Né, fazer uma moção bem feita. Tá? Desculpe, vereador Moacir, mas eu acredito, estou de acordo com o Luiz Carlos. Precisamos de mais dados para fazer uma moção perfeita. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Haroldo Schinck.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou de pleno acordo aqui com o vereador Luiz Carlos Vidal e Liberto Zima. Acho que deve haver um estudo um pouco mais aprofundado na forma da formulação dessa moção. Primeiramente, nós não temos como querer convocar aqui o governador para que ele se manifeste contra, quando ele, de repente, está envidando estudos no sentido de encontrar alguma forma alternativa para melhorar a saúde destinada à manutenção da saúde da nossa população. Eu, pessoalmente, entendo que deva permanecer público, de qualquer forma. Quanto a isso, vereador Moacir, nós estamos de pleno acordo. Agora, quanto à formulação de não envidar esforço no sentido de uma melhoria, inclusive com eventual inclusão, e aí há um parâmetro de ordem legal, de atendimento, por exemplo, por intermédio da Unimed ou outras assistências de saúde, é uma limitação muito grande. E essa, inclusive, faz com que muitos médicos não venham, não queiram vir trabalhar no hospital em Ibirama. Então, eu acho que nós devemos dar uma atenção muito grande à forma realmente pretendida, eventualmente, pelo Estado. Porque o que eu ouvi a respeito é que houveram conversações e que não prosperou porque não fechou em termos de interesse do Estado e interesse da FUSAV. E que, eventualmente, estariam discutindo alguns pontos que são altamente conflitantes. Portanto, convocar agora o governador para ele se manifestar. Nós, infelizmente, não temos em mãos aqui uma cópia da moção para ver exatamente a forma formulada, mas parece que na moção diz que sim, inclusive é o senhor que é o proponente, o senhor tem todos os direitos. Eu só não sei o termo exatamente utilizado. Existe um pedido ao governador para se manifestar publicamente. Vai ter uma audiência pública agora, e essa moção justamente é para levar junto com os funcionários, os sindicatos, né, para pressionar o governador para não tirar os direitos que já são nossos, que já são do nosso povo. Porque quem vai sentir, na realidade, hoje, o tratamento lá é igualitário para todo cidadão. Sim. Pobre, rico, médio, né? Então é uma maneira de o Estado se comprometer conosco e não fazer o que está fazendo, virar as costas para nossa região aqui. Quanto a isso, eu tenho que concordar com o vereador. Agora, acho que o termo ali, pelo que me consta, eu não entendi exatamente como foi redigido, mas até se pudesse verificar, a forma que foi direcionado ao governador, de que pela não privatização, plenamente de acordo, não deve ser privatizado. Agora, pela não privatização do hospital. Está correto aqui. Quanto a isso, nós somos contra a privatização também. Não é? Me parece que se é isso que se pretende, porque realmente o artigo 153 da Constituição estabelece de que todos têm direito a acesso à saúde. Mas para que se manifeste publicamente pela não privatização, não quer dizer de que não se envidem esforços no sentido de, eventualmente, conveniar, porque isso existe em determinados pontos em hospitais públicos, de que existem convênios. E aí é uma questão de remédio legal. Eu entendo aqui perfeitamente de que a manifestação pública pela não privatização até está correta. Infelizmente, nós não tínhamos esse documento aqui em mãos de início. Do contrário, minha manifestação desde o início seria nesse sentido. Eu entendo que não deve ser privatizado. Agora, a questão de estudos no sentido de encontrar uma melhor solução e melhorias no atendimento à população, atendendo exatamente ao artigo 153 da Constituição, nós somos plenamente a favor de que os serviços sejam melhorados. Muito obrigado. Obrigado, vereador Haroldo. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Antônio de Oliveira. Obrigado, presidente Sávio. Dizer que sou favorável à moção e penso eu que tem que acrescentar ainda
tem que acrescentar ali uma investigação nesse hospital, porque nós tivemos aqui 2 depoimentos de 2 nobres vereadores, aonde um já escutou que tem 64 médicos, aonde eu também já ouvi por terceiros que tem 60 médicos, aonde o segundo vereador relata que tem 12 médicos, e eu também, por terceiros, eu ouvi um salário absurdo dos funcionários. Então eu acho o seguinte, não devemos ir atrás de terceiros. Eu acho que cabe uma investigação, além dessa moção, conforme ela está escrita, ainda um adendo com uma investigação sobre médicos, funcionários e salário. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio. Uma palavra ao proponente Moacir dos Santos. Senhores vereadores, público presente, internautas, olha, a moção de apelo a gente está fazendo e colocou o nome de todos os senhores vereadores. Se tiver algum vereador que não quiser, que retire o nome, é só retirar, não tem problema nenhum. Só que nós, agente público, nós temos que brigar pelo povo. O nosso hospital de Presidente Getúlio, a gente sabe qual é o custo para a nossa população, para o nosso município, né? A gente sabe do bom atendimento que está tendo ali, mas saiu daqui, vai para Ibirama, e esse hospital não é de Ibirama, esse hospital é nosso também. Quer dizer, é mais uma saída, mais uma opção para o nosso cidadão, e nós vamos deixar privatizar, vamos deixar ser atendido pela Unimed, ele é atendido para quem tem dinheiro. Eu acho que nós temos que atender o pequeno, o pobre, aquele que está lá trabalhando de operário, nosso agricultor, né, que não tem um plano de saúde. Eu acho que o Estado, na Constituição Estadual diz aqui, no artigo 153, que é dever do Estado. Quer dizer, o nosso governador vem aqui, inaugura uma UTI há 5 anos atrás, que está aí ainda para ser instalada. Uma vergonha. Aqui tinha 2 pacientes para ser internado numa UTI, ou Rio do Sul, ou Ituporanga, e não tinha como internar, porque tem 10 leitos para ser inaugurado, desde 5 anos atrás, e não se inaugura. E eu acho que o governador, que nem falou o Aires Marchetti, ele está governando descosta para a nossa região do Vale Norte. Eu estive no manifesto em Ibirama, e estive na audiência pública também, junto com a nossa secretária. Eu acho que a hora é agora de nós abrir a boca, porque depois que privatizar, que vai acontecer, que vão cobrar até estacionamento, aí não vai adiantar mais. A parte de administração do hospital, se foi mal administrado, se tinha péssimos diretores lá, que não conseguiram tocar esse hospital e administrar direito, tem que ser trocado. Então são os governos que são culpados. Quem é responsável por aquele hospital? Não é o governo do Estado? Bota gente que sabe administrar aquilo lá. E se tiver irregularidade, se faz uma auditoria, né? Eu peço assim, calorosamente a todo vereador, que não só hoje briga aqui, que se der para ir dia 15 lá aquela audiência pública, que vamos lá. Se eu tiver aí, tiver condições de ir, eu estou com a minha mãe doente, mas se tiver condições de ir, eu vou lá também junto nessa audiência pública. Para brigar pelos nossos direitos, a saúde do nosso povo daqui. Não estou dizendo só de Presidente Getúlio, da nossa região toda. Eu acho que é um desrespeito com a nossa região querer privatizar esse hospital. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado aos senhores vereadores. A moção de apelo número 003 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A moção de apelo número 003 de 2015 está aprovada por unanimidade. Na sequência, passando às explicações pessoais, concedo o uso da palavra ao vereador Avelino Pereira. Cumprimentar o presidente, os nobres vereadores, nossos funcionários, Dr. Vitor, Klaus, Matheus, a nosso funcionário Sueli, em nome do pastor Rude e do pastor Givanildo, cumprimentar as pessoas que nos assistem. Eu só gostaria de, pelo motivo do tempo já está curto, só agradecer os nobres vereadores por ter aprovado os 2 projetos ali, pedido meu, e dizer que
É uma satisfação muito grande eu estar aqui com vocês de novo, porque eu estive afastado esse dia, duas sessões não estive presente, motivo de falecer um parente meu. E só dizer que pedir a Deus que esse Cristo ressuscitado, que penetre no coração de cada um de nós, todos os doentes, todos nós, para que nós possamos ter uma vida mais plena. E agradecer a todo mundo e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Avelino. Com a palavra, o vereador Antônio de Oliveira. Obrigado, presidente Sávio Batista. Cumprimentar os demais vereadores, funcionários desta casa. Cumprimentar aqui, em nome do secretário Corpito, cumprimento aos demais, agradecer aos pastores pela palavra de Deus, cumprimentar os internautas, usar, senhor presidente, esse espaço livre para fazer um pequeno comentário que deve ser de conhecimento de vossas senhorias, do que está tramitando no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está tramitando a minoridade penal para 16 anos. Esse vereador que vos fala, ele está formado na prática, ele se formou na prática, ele se formou na estrada, ele se formou ouvindo mais do que falando. Agora eu gostaria que aqui, quem tem a teoria, doutor Haroldo, doutor Vitor, se eu estiver errado, que me corrigem. Lá não deveria estar se discutindo a minoridade penal. Lá devia estar se discutindo hoje pena de morte. Lá deveria estar discutindo pena de morte. Não adianta reduzir a idade penal se não temos mais lugar para preso. Vamos botar onde esses presos? Então lá esses deputados, eu gostaria, presidente Getúlio, não é uma formiga para Brasília, é um maruim, que é 30 vezes menor que uma formiga. Mas eu gostaria que tivesse um deputado nesse momento me ouvindo. Lá devia estar discutindo, sim, a pena de morte, e não redução penal. De que adianta reduzir para 16 se não tem onde colocar? Que se faça valer essa lei que está ali, que nem essa não se faz valer. O cidadão corta a cabeça da mulher, anda 20 quilômetros com ela nas costas, numa bolsa, chega, entrega para o delegado e diz, senhor, delegado, eu matei minha mulher, está aqui, ó. Ah, tudo bem. O senhor aguarda, vai ser chamado. O senhor vai embora, o senhor aguarda ali que vai ser chamado. Gente do céu, que país é esse? Aí vai discutir a minoridade penal. Um cidadão mata 5 membros da família no oeste do Estado. Ele mata 5 membros da própria família no oeste do Estado. Ele ganha uma condenação de 190 anos, senhor doutor Haroldo, doutor Vitor, aonde soubemos, esse vereador que vos fala que se formou na estrada, se formou ouvindo, eu tenho certeza que a maior pena no Brasil é 30 anos, e ele vai ser um bom preso, então ele vai ser um cidadão de boa conduta, ele vai ficar 6 anos. Que boa conduta tem um cidadão que amputa, corta a cabeça da esposa? Que boa conduta tem um bandido, um assassino que tira a vida de 5 membros da família? Boa conduta, querido, paridão, metralhadora. Era isso, senhor presidente, e no mais desejar uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Antônio de Oliveira. Com a palavra, vereador Marcos Filagrana. Queria cumprimentar o senhor presidente da Câmara, Sávio Batista, demais vereadores, membros da casa, plateia. Agradeço ao Sávio Batista pela menção honrosa à PAI. Também agradecer as palavras de agradecimentos vindas da direção na pessoa de Alessandro e Cosmo. E ainda agradecer ao senhor Carlos Villa, líder do governo, por agilizar junto ao prefeito o auxílio financeiro aos estudantes. Foram os 2 pedidos que eu tinha feito na sessão anterior e atendidos. Muito obrigado. Ainda queria só lembrar, né, daquela questão que eu pedi numa sessão, de se construir aquele bueiro, a boca de lobo lá no Tucano, né? Eu estava olhando e acompanhando esse dia de chuva, realmente não é possível. Eu achei que existe um bueiro lá, mas não... lá precisa de uma tubulação no mínimo de 1 metro ou mais. Então, seria só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, o vereador Haroldo Schink.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar ao secretário de Obras e vereador licenciado Leonir Efting, ao sempre vereador, agora suplente Osmir Frade, senhores pastores, nossos representantes da APAI, seu Cosmo, Alexandre, e por extensão saúdo a todos os presentes, também aos seus funcionários e funcionárias. Eu quero me limitar hoje a duas perguntas só que havia solicitado ao líder do governo, e talvez ele responda isso depois, sim, com relação ao aproveitamento dos professores do magistério, do antigo magistério, quando da seleção dos professores da ACT, e também quanto à permanência das estudantes estagiários em sala de aula, se estão devidamente acompanhados em toda a sua extensão por professoras titulares nessas salas de aula. Essas seriam as minhas colocações, mas como o vereador Luiz Carlos Villa, líder do governo, está me indicando de que já consta da sua pauta de manifestação, então nós postergamos a resposta para que possa, então, discorrer sobre o assunto na sua manifestação. Eu só gostaria de complementar a questão de discussão com relação ao hospital, e muito rapidamente, de que a questão de aproveitamento de atendimentos por planos de saúde é uma questão que tem que ser muito bem discutida, porque um hospital público não pode, pela própria natureza, sem que haja convênios com os planos de saúde, as empresas, entidades que prestam esse serviço de saúde, simplesmente permitir de que isso seja atendido dentro do âmbito da instituição pública, que seria um hospital do Estado. E para que isso possa acontecer, há necessidade de se conveniar com esses outros hospitais, fundações, como seria a FUSAB no Rio do Sul. Então, para isso, eu acho que, num primeiro momento, este foi o espírito da manutenção de contatos do Estado com a FUSAB. Me parece que foi isso. Eu não tenho elementos suficientes, até porque ninguém de nós aqui tem qualquer documento, protocolo de intenções. E a coisa também parou, eu digo aqui a coisa, essa negociação parou exatamente em não haver uma prospecção, um estudo mais aprofundado com relação ao encaminhamento nessa direção. Eu não sei se o vereador Moacir gostaria de fazer... Olha, eu gostaria de falar, porque esse assunto eu estou dominando um pouquinho já. Olha, companheiro, o Aires Marquete esteve junto com o governador, com o pessoal do hospital lá de Rio do Sul, que está bem administrado, né? Esteve junto. E o próprio Aires disse que estão virando as costas para a nossa região. No discurso, lá em Ibirama, uma manifestação de praticamente entre 500 e 600 pessoas tinha. Então, algo de errado tem, eles querem privatizar sim e vão cobrar até estacionamento. Eu sou contra e vou brigar até na última hora para não acontecer. Eu só gostaria de deixar isso bem claro. Eu estou colocando essa situação aqui, que eu pessoalmente sou contra a privatização. A privatização em si, eu não entendo bem que isso seja privatização. Deve ser uma forma conveniada que o Estado deve estar propondo, enquanto que a contrapartida da FUSAB pode ser que seja exatamente nos termos de privatização. E se for para ser encaminhado para a privatização, não me parece ser a melhor opção. Mas que devem ser enviados esforços no sentido de melhorias para a saúde pública no geral, a favor disso todos nós somos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Haroldo Chang. Com a palavra, o vereador Moacir dos Santos. Queria saudar o pai que está aqui, os pastores Rodolfo e Givanildo. Obrigado pela palavra de Deus aqui, faz muito bem. Ao nosso diretor da APAI, Alessandro, o presidente Cosmo, obrigado pela presença. Nosso ex-vereador, Osmir, obrigado pela presença. O Sigmar Zink e o meu amigo Petersen, né? Obrigado pela presença, que estão aí
direto assistindo a nossa sessão da Câmara de Vereadores. Queria parabenizar o nosso secretário Corpito, não sei se ele está aí ainda, agradecer pelos trabalhos prestados aí, a ponte lá na Boa Vista, que estava feia, né, as pavimentações que estão acontecendo, parabenizá-lo pelo trabalho como secretário de obras de Presidente Getúlio. E usar a palavra, Dino, para parabenizar o prefeito, que pediu para vocês fazer, o departamento de trânsito aí, a pintura de faixas e meio fio, que está deixando a nossa cidade muito linda. Parabéns. Olha, vocês não queriam saber o visual da cidade, como está ficando, conforme vai pintando a coisa parece, né? Então, parabéns ao prefeito e toda a equipe da prefeitura. Seria isso aí, gente, e vamos lutar para o nosso hospital continuar público, porque depois não podemos reclamar. Uma ótima semana a todos os presentes. Um abraço. Obrigado, vereador Moacir. Com a palavra, o vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar ao nosso presidente, a todos os meus colegas vereadores, aos funcionários dessa casa e todo o público que nos assiste aqui, que todos sejam muito bem-vindos, né, à nossa casa aqui. Venham mais vezes. Quero adoçar as palavras do Oliveira, que eu tenho a mesma opinião do Oliveira, né? Que eu acho que eu também penso assim, Oliveira, que bandido depende o grau de delito dele, tudo bem, ficar na cadeia. Mas o que adianta nós ficar sustentando bandido com 100 anos de cadeia? Tem que ter pena de morte mesmo. Tá? Porque muitas vezes está faltando comida na boca de uma criança, que mais tarde vai ser obrigada a roubar para comer, porque estamos dando comida para esses vagabundos, que a maioria deles tiveram por opção ser bandido. Tá? Tira a vida de um pai de família que tem criança pequena para sustentar em casa, fica lá a mulher dele ganhando 3 vezes o que ganha uma mãe que fica as crianças órfãs, e o bandido, a mulher do bandido ganha 3 vezes o que ganha uma mãe de família. Eu acho assim que é pena de morte mesmo. Até o filho pode continuar ganhando o benefício depois né? Agora que ele tem que morrer, o bandido tem que morrer, o bandido que matou tem que morrer mesmo, tem que ter a pena de morte. Concedo. Obrigado, vereador Ernesto. Que me corrija aqui o doutor Haroldo, vereador, se eu estiver errado. Hoje, a mulher ou o esposo, com menos de 45 anos, se o bandido matar um dos dois, vai receber só meio salário. E a família do bandido ou o bandido lá na cadeia, quanto é que ganha? Dá R$900, né? Mas veja bem como é que está a nossa lei. Então, se morrer a esposa ou o esposo com menos de 45 anos, só meio salário. Mas o bandido continua com o salário cheio. Obrigado, vereador. E então, Oliveira, assim, é fácil matar, né? É fácil matar porque a pessoa vai lá, mata, o cidadão não pode ter uma arma em casa para se defender. Só quem pode ter arma de precisão é o bandido. Então, assim se ele tem poder para ter uma arma caríssima, né? Então ele poderia ter o poder também de abrir alguma coisa, trabalhar, de fazer alguma coisa para ganhar o pão dele, não precisa roubar e nem matar. Eu sou da opinião, parabéns, Oliveira, né? Pelas palavras que colocasse ali. Eu acho que também, talvez a menoridade também tem que ser vista, né? Porque uma boa parte da rapaziada aí de menor estão cometendo e estão se pendurando nas costas desse pessoal aí, botando os de menor para roubar e matar, e o grandão só fica lá levando lucro. Eu acho que esse também tem que ser punido, mas tem que rever bem, né, a situação ali, ó. Eu acho que eles têm que estudar mais a pena de morte mesmo. Tá bom? Se eu tiver alguém da família que um dia fizer um ato aí que mereça, que seja como Deus quiser, né? Que ele teve a opção dele, que vá para o chumbo também.
Porque eu também tive várias dificuldades na vida e nunca optei por roubar e nem matar. Então eu quero desejar a todos aí uma boa semana, né? Que tenha bastante saúde e seja com Deus. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ernesto. Com a palavra, o líder de governo, Luiz Carlos Villam. Novamente cumprimentando a todos, gostaria de cumprimentar a todos os visitantes aqui, em nome do pastor Rude e do pastor Givanildo. Eu cumprimento a todos, gostaria de saudar também aos representantes da PAI, o Alexandre e ao Cosmo, mas se sintam todos cumprimentados por esse vereador, inclusive os internautas. Eu gostaria de dizer que, apesar de ter assinado a moção, eu não concordo em dizer que o governador virou as costas, porque ao longo do atual governo, já na legislatura passada, para o nosso hospital aqui de Presidente Getúlio, que é particular, é um hospital privado, quanto dinheiro veio do governo do Estado para que fosse efetivada aquela reforma que está sendo feita e quanto ainda vai vir? A questão, o Hospital de Rio do Sul, da FUSAV. Eu já fui várias vezes atendido lá, inclusive esses dias, pelo SUS, não senti nenhuma diferença. Ofereci, inclusive, o meu plano de saúde que eu tenho, aí o médico lá disse, não precisa não, aqui é feito pelo SUS, Hospital da FUSAV de Rio do Sul. Tá. A questão que eu sei, a política do atual governador, é não só para o Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, que está vários hospitais filantrópicos que pertencem, que são privados, ele está transformando. Por quê? A administração desses hospitais, ela é muito mais efetiva, mais austera. Por quê? Sai do próprio bolso deles. Agora, quando é público, nós sabemos o que acontece. Quando você quiser que uma coisa não funcione, apesar de que eu acho que é obrigação, vereador Moacir, você tem razão de dizer que o artigo 153 da Constituição diz que é obrigação do governo do Estado. É, sim, mas nós olhamos o que tem de público aí por esse país afora, quando não tem mais leitos, quando os doentes estão em cadeira, estão em macas por esse Brasil. Isso é público. Eu acho que você já falou que chega hoje. Agora, não, sério, eu vou. Tá, então cedo, pode falar. Desde que não chame o meu governador de que ele está virando as costas, porque foi muito infeliz um político que pertence ao governo, ao partido do governador, dizer que o governador está virando as costas. Esse que falou, talvez já tenha virado as costas para o povo da nossa região muitas vezes. Obrigado. Obrigado, Luiz. Luiz, eu queria dizer para ti que eu não estou tirando tua razão. Eu acho que cada um tem que ser convicto daquilo que defende. Eu falei que o suplente de senador, que é o teu líder maior, usou a palavra para falar em público perante 600 pessoas para dizer de que o governador virou as costas para a nossa região. Ele tira os direitos dele. Porque a única coisa que nós temos aqui na nossa região é o hospital, é o único hospital público que nós temos na nossa região. Vamos deixar ir para Lages? Nós temos que defender o nosso povo aqui. Vamos deixar ir para Lages? Nós vamos pegar o nosso povo daqui, lá em Lages, para ser atendido pelo SUS? Obrigado, companheiro. Tá. Continuando. Essa questão do hospital, vamos deixar, eu gostaria, mesmo que eu tendo assinado a moção, porque não vai fazer muita diferença se chegar essa moção lá ou não. Mas nós podemos, sim, como homens públicos, pedir para a administração atual do Hospital de Ibirama um demonstrativo de quantas pessoas são atendidas. Eu já, sendo atendido no Hospital de Ibirama, a enfermeira que estava conversando com o médico, eu disse, o pessoal lá de Getúlio mesmo, esse pessoal. Aí eu disse, olha, eu sou catarinense, tá? Porque isso aí, se nós atender mais ou menos, também são lá de Getúlio. Então, eu acho que nós temos sim que cobrar, como getulenses, porque esse hospital foi construído com dinheiro de Santa Catarina, e é para os catarinenses que ele tem que estar ali.
Mas eu acho que não vamos deixar a coisa terminar agora, vamos que essa luta seja permanente. A respeito, vereador Haroldo, do que o vereador tinha pedido, a questão dos professores que possuem o curso de magistério, ou professor normalista. Diz o artigo 43 da Lei número 2.288 de 2008, que os atuais ocupantes de cargos do professor nível 1 passam a integrar o quadro isolado de que trata o anexo 4, sob denominação de professor normalista, cujos cargos se extinguem na medida em que vagarem. Tá. A questão dos ACTs. Por que foi reduzido o número de ACTs? Vários deles, dos que existiam, foram aproveitados para atuarem em 8 horas. Antes eles atuavam em 6 horas, era necessário aquela quantia. Hoje, vários deles, não sei qual o critério que foi usado para que fosse, talvez, tempo ou idade, ou sei lá, não fui nesse tão profundo, né, nessa investigação, mas muitos deles estão atuando 8 horas hoje. Então, daí foi reduzida a quantidade. E todo ACT, ele é acompanhado na sala de aula por um estagiário. O tempo todo. Deveria, é o que foi me passado. O senhor consegue? Sim. Com relação ao artigo mencionado por Vossa Excelência, trata-se do cargo efetivo que entrou em extinção. Não trata de que não pode ser aproveitado normalista, porque normalista está convalidado como professor. Isto não sei se eu não me fiz entender perfeitamente, mas o que acontece é que esse quadro entra nos quadros em extinção como efetivos, não podem ser mais efetivados. Mas o seu aproveitamento e relegá-los a não serem aceitos como ACTs não está correto. Tanto assim que a própria legislação tratou da convalidação desses cargos, eles podem ser aproveitados. Se pode ser aproveitado um professor que não tem uma formação completa como professor, por que não o normalista? Tá. Quanto à questão, o senhor já me colocou, de que em toda sala de aula, além do estagiário, também tem o professor titular. Eu quero entender como ser verídico, mas teria que ser realmente verificado se realmente, durante todo o período em que existe um professor estagiário na sala de aula, também tem um professor titular ministrando as aulas naquela sala. Considerando o exposto pelo nobre vereador, nós vamos voltar, né, a questionar, digamos, o secretário de administração e fazer com que ele escute o seu pronunciamento. Perfeito. E com base no seu pronunciamento e seu questionamento, que ele me dê a resposta. Tá bem. Beleza? Agradeço. Muito obrigado. Demais, eu gostaria também de agradecer as palavras dos dois pastores, né? Nós, como cristãos, temos que elevar nosso pensamento a Deus, o nosso pedido, para que amoleça os corações não só de toda a humanidade. Nós temos nesse momento grave fatos ocorrendo em vários países, no Oriente Médio e também na África, onde cristãos são mortos por professarem a fé cristã. Isso em pleno século XXI não se admitiria mais, né? Nós estamos voltando novamente a milênios, quando a religião ainda era motivo de guerra. Que as religiões possam, sim, dar-se as mãos e lutar para que no mundo nós não tenhamos fome, para que a gente não tenha mais doenças, e que os homens deem-se as mãos, e realmente sob a proteção do Deus, de qualquer forma que ele venha, se for o Alá, ou se for o Deus cristãos, ou qualquer um que veja Deus da sua maneira, mas que ele tenha o coração sensibilizado agora, principalmente nesse tempo de Páscoa, que a gente possa tornar esse mundo cada vez mais humano e mais justo, e para que a gente tenha um mundo melhor e em paz. Que Deus nos abençoe e tenha todos uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos.
O vereador Liberto não tinha se inscrito, mas vou conceder um minuto. Um minutinho, tá bom, vereador? Obrigado, presidente. Senhores vereadores, plateia que nos assiste, aos internautas, aos funcionários da casa, eu só gostaria, nesse momento, de chamar a atenção aqui a vigilância sanitária, que nós temos aí nos caminhoneiros aquele tanque para futuro tratamento de esgoto. E esse tanque está totalmente abandonado e cheio de água. Ele, na verdade, tornou-se um criador de mosquitos, né? De insetos e tudo. Né? Então, eu gostaria que a vigilância sanitária fosse lá verificar esse in loco, né? De repente, desvaziar esse tanque ou colocar alguma proteção por cima. Tá, gente? Era isso aí. E, demais, eu gostaria também, rapidamente, defender aqui a minha indicação, pois eu já falei várias vezes a necessidade de colocar lixos coletivos, né, nas periferias onde não existe, né, porque, na verdade, esses lixos atuais, aí, com tábuas e tudo, são superlotados e caem no chão e os cachorros, né, ficam fuçando e aquilo agride muito o meio ambiente, tá, e causa também mau cheiro. Tá? Eu gostaria que o prefeito se sensibilizasse isso aí e que colocasse esses lixos de preferência de fibra ou similares e com tampão ainda, tá? Para que isso não ocorresse mais. Muito obrigado a todos e eu gostaria de desejar uma boa semana e com a bênção de Deus, tá? Glória a Deus. Amém. Momento da presidência. Só pedir aos vereadores que respeitem o nosso regimento interno, nosso estatuto. Estamos ultrapassando demais os 5 minutos que cada um tem para falar. Não, hoje foi deixado mais aberto, mas a gente pede um pouquinho mais de respeito na casa. Também agradecer a todos os vereadores, aos funcionários dessa casa, por vestirem o azul, Alexandre e Cosmo, mostrando que a nossa Câmara de Vereadores apoia a campanha de conscientização pelo autismo. E já está na internet aqui, hashtag pelo autismo azul, eu visto azul, na verdade. Então, agradecer a todos os vereadores, desejar uma boa viagem ao vereador Ernesto e ao vereador Moacir, que estão acompanhando o prefeito a Brasília. E convidar os vereadores, no sábado, dia 11 de abril, vai ter reunião da UCAV em Atalanta. A palestra é Reforma Políticas e as Eleições de 2016, com o palestrante Anderson Alarcon, consultor jurídico da UVB e da Acampar, na verdade. Então, fica aí o convite a todos os vereadores e quem puder ir até quinta ou sexta-feira, passar o nome ao Klaus. Nada mais haver a tratar, convido a todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de abril, segunda-feira, às 17 horas, nesta casa. Com respeito à bandeira nacional, uma salva de palmas.